Alô? Boa tarde a todos e todas. Declaro aberta a sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, dia 28 de setembro de 2017, começando já com um pouco de atraso, e ainda também porque ainda o desembargador Paulo Roberto Castro ainda não se fez presente. Nós tivemos uma sessão pela manhã e ele deve estar retornando. Registrando aqui o comparecimento dos alunos da Faculdade de Direito Milton Campos, 9º período, acompanhados da professora Laura Diamantino Toss. Nossas saudações aos estudantes. E comunicando aos advogados que nós vamos iniciar pelos processos da relatoria do desembargador Marcelo Pertence, que os integrantes da turma que votam somos os 3 aqui presentes. Então, peço paciência aos de outras relatorias, porque aí nós temos que aguardar o desembargador Paulo, que já deve estar chegando aí. Então, ao pregão... espera ele chegar. Senhor presidente, apenas falando para a Faculdade Milton Campos, dizer da minha saudade da minha querida faculdade onde eu dou aula. Não tinha visto a professora Laura. Está aí a Laurinha? Sejam bem-vindos. Acho que ela não chegou. Tem 3 anos que eu não dou aula lá, mas é uma faculdade que tem muito carinho. E uma alegria ter os alunos da Milton Campos aqui. Desculpa interromper, presidente, tá às horas. Não, foi bom essa saudação mais calorosa, porque eu apenas registrei a presença deles, mas são sempre todos muito bem-vindos, especialmente da Faculdade Milton Campos, onde também já se formou um filho meu, tem um sobrinho também que está estudando lá. Então, vamos ao pregão. Processo de relatoria do desembargador Marcelo Pertence, PJE, número 7 da pauta, processo número 10.209. Inscrita a advogada Alice Valadares Pereira, 7 da pauta. Qual? Doutor Marcelo. Doutor Marcelo. Pela reclamante? Ela está inscrita pela reclamante. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário do reclamado Lafege, Roussim Brasil, e no mérito negando provimento. A doutora quer aguardar se vai ter divergência? Qual que foi o reclamado? Lafege, 7 da pauta. Não. Lafege, Roussim Brasil. Chamou o processo 10.209. Sim. É via varejo. Via varejo, Nuno Henrique Coutinho. Recorrente via varejo. 10.209, 70/2017. 10.209. Recorrente é a via varejo. A doutora está pelo recorrido. Reclamante, isso. Só um minutinho. Porque o 7 da pauta que eu tenho aqui é o 10.209. 10.209, 70/2017. Porque tem 2 10.219. É Quero dizer com o número 8, é porque estava errado aqui. Desculpa, doutora. Tudo bem. É via varejo a recorrente, o recorrido é Nuno Henrique, Isso. mas a conclusão é a mesma. Conheço o recurso do reclamado e nego provimento. Eu gostaria de guardar alguma divergência? Tá certo. Eu sou o segundo votante, estou de acordo, desembargadora. De acordo. Cristiana também de acordo, assim se decide a unanimidade. Obrigada, boa tarde. Seguinte é uma sustentação oral à distância, a partir de Juiz de Fora. Na mesma sala, processo número 10.957. Inscrito o advogado Rogério de Oliveira Sales Figueiredo. Doutor Rogério, está ouvindo bem? Perfeitamente, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde. Então, o relator vai ler a conclusão e depois faça a sustentação. Minha saudação, doutor Rogério, muitos anos eu estou aí por um ano aí em Juiz de Fora, grande advogado. Conheço o recurso interposto pela REI, nego provimento. Conheço o recurso ordinário interposto pelo autor e dou o provimento ao apelo para isentá-lo do pagamento dos honorários periciais relativos à perícia médica, as quais deverão ser quitados pela União na forma da súmula 457 do TST e artigos 1º, 2º e 5º da Resolução 66 de 2010. Essa é a proposta, presidente. Com a palavra, o ilustre advogado, então, vai sustentar por quem, doutor? MRS Logística. Tá, com a palavra.
excelentíssimo desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma, muito boa tarde. Data vênia da proposta de voto pelo eminente relator, doutor Marcelo Pertence, a quem também passo as minhas singelas homenagens, merecedor de todo o nosso respeito pelo brilhantismo. Mas a questão é o seguinte: a matéria é eminentemente técnica, versa sobre adicional de insalubridade e a aferição enquadrada pela perita diz respeito aos limites de tolerância das vibrações proporcionadas pelas máquinas utilizadas pelo reclamante. E o parâmetro normativo utilizado pela ilustre perita foi a ISO 5349 de 2001. E a empresa recorrente demonstrou de forma técnica e objetiva de que esse parâmetro utilizado pela perita não estabelece limites técnicos objetivos para verificar se a atividade se enquadrava dentro do limite de tolerância ou não. E os limites técnicos utilizados para essa atividade, eles são objetivamente tratados pelas normas da Comunidade Europeia e a norma de higiene ocupacional número 10, que foi muito bem delineada nas razões recursais. Então, com essas singelas considerações, eu peço vênia para que haja uma atenção específica nesse ponto, uma vez que a recorrente demonstrou de forma categórica, pontual e matematicamente que o reclamante não extrapolou os limites de tolerância no que diz respeito a essas normas de vibração técnica utilizadas, normas internacionais, inclusive, razão pela qual ele não está enquadrado nesse normativo utilizado pela perita. Então, peço vênia, então, para que seja dado provimento ao apelo, para que seja extirpada a condenação de insalubridade. Justiça. Obrigado. Devolvo a palavra ao relator. Com todo respeito ao novo advogado, eu vou manter o voto. Em que pese o respeito deve ser dado a essas cláusulas, não existe respaldo legal ou regulamentar para a adoção dos limites de tolerância fixados pela ACGIH, Association Advice Occupational and Environment Health, da Comunidade Europeia pela norma de segurança ocupacional. Inclusive, trago até a decisão do TST, agora de junho desse ano, exatamente tratando dessa matéria e da aplicação. Quanto ao agente de vibração, anexo 8 da NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego determina que os limites de tolerância são aqueles definidos pela Organização Internacional para a Normalização, ISO, em suas normas ISO 2631 e ISO DIS 5349. Considerando o anexo B, apenas traçam guia para os efeitos nocivos de vibração sobre a saúde, o limite de tolerância deve ser fixado em consonância com o item 15.1.5 da NR 15. Essa matéria é muito comum na fase de questão de trabalhadores de transporte coletivo. Eu peço vênia e mantenho o voto como apresentado, senhor presidente. A vantagem nossa aqui da 7ª turma é que o relator traz um acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, da lavra dele mesmo, Falta de modéstia, quando esteve lá. Então, assim, nós estamos chique aqui. Mas eu estou acompanhando, então, o relator, desembargador. Principalmente em face do acordo, da jurisprudência colacionada. Interativo. Então, eu proclamo que prevaleceu o voto do relator, unanimidade, assim se decide, doutor. Boa tarde, saudações a Juiz de Fora. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom trabalho. Saudação Celeste lá nem adianta, porque eles nem sabem. Não, lá eles torceram. Ele Foi tá pro Botafogo, chorando, lá é Flamengo, botafoguense. lá é. Lá é botafoguense. Não, tem Flamengo, tem Fluminense. Tem, mas a terra lá é do Botafogo. Sustentação oral à distância a partir de Varginha. Relator, desembargador Marcelo Pertence. Processo número 12 da pauta. Processo 10.36605/2016. Inscrito o advogado Jorge Serafim Neto, de Varginha. Doutor Jorge, está ouvindo bem? Ouço claramente, Excelência. Então, Senhor presidente, posso? eu vou passar o relator para a A conclusão. matéria em debate é a questão sobre vínculo de emprego, existência ou não de relação de emprego, que a instância de origem reconheceu. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela ré, e no método um parcial provimento para extirpar da condenação obrigação imputada a ela, relativa à comprovação dos recolhimentos das contribuições previdenciárias incidentes sobre salários pagos
no período contratual reconhecido. Mantém o valor da condenação, 30 mil por quanto compatível. Essa é a proposta, presidente. Tá. Com a palavra, então, doutor. Excelentíssimo senhor relator, senhor presidente, no qual cumprimento todos os demais membros integrantes dessa corte julgadora, ilustre representante do Ministério Público, advogados presentes nessa sessão de julgamento, servidores da Justiça. Data máxima vênia do entendimento do relator, acreditamos que nestes autos não há condição de se manter o reconhecimento de vínculo imposto na origem, eis que a prova testemunhal ouvida através da dona Maria Helena, que se encontra nos autos, e até mesmo o depoimento pessoal da reclamante demonstra, sem sombra de dúvidas, a existência de independência na prestação de serviços, a ausência de subordinação. Dona Maria Helena, ouvida como testemunha e que a reclamante inclusive se referiu na petição inicial, disse claramente que não havia horários, que não recebiam ordens da reclamada, que poderiam contratar terceiras pessoas, inclusive a reclamante passou a prestar esses serviços autônomos através da dona Maria Helena, que a contratou para fazer esse serviço, sem qualquer ingerência da reclamada. Dona Maria Helena mesmo disse que, ao autorizar a reclamante a começar a fazer esse serviço, não teve que comunicar e não teve nenhuma ingerência por parte da reclamada. Ademais, excelências, a própria reclamante afirmou que os valores pagos eram repassados para a dona Maria Helena e posteriormente rateado entre Maria Helena, a reclamante e a filha da senhora Maria Helena, que prestava esses serviços autônomos. Então acreditamos que com veemência não há que se falar em vínculo empregatício, eis que não há a subordinação jurídica da reclamante à reclamada. Isso está muito claro no depoimento. Peço vênia para ler um pequeno excerto do depoimento de Maria Helena, que acertou o serviço com Vanderlei, empregado da reclamada, que a reclamante pediu a depoente para começar a fazer o serviço em sua casa, que a depoente deixou sem precisar pedir autorização para Vanderlei, que podiam trabalhar no horário que quisessem, que não recebiam ordens, nem tinham serviços fiscalizados, que não eram punidas, que podiam passar serviço para terceiros. Em continuidade, que a depoente não se considerava empregada da reclamada, pois fazia o serviço quando queria, que havia períodos de até um mês que a depoente não fazia nada, que a reclamada às vezes perguntava se era possível um determinado peça, que a depoente tinha liberdade para recusar a produção. Se empregada fosse a reclamante, se estivesse realmente subordinado juridicamente à reclamada, não haveria condição de se recusar o serviço, de deixar de atender qualquer questão. Isso está claramente dito aqui no depoimento da testemunha que participou com a reclamante, quem contratou com a reclamante, e mais disso, dona Maria Helena, que a depoente tinha liberdade para recusar a produção, que às vezes a depoente não queria fazer serviço e deixava para outro dia. E em complemento, a reclamante no seu depoimento pessoal disse que conversou com a senhora Maria Helena e começou a montar mangueiras na casa dela, que não recebia ordens na casa da senhora Maria Helena, que depois passou a trabalhar em sua própria casa, que a rotina de serviço continuou a mesma, pois após ir trabalhar em sua casa, que a reclamada não exigia o cumprimento de jornada pelo depoente. Ou seja, senhores desembargadores, a prova do auto é uníssona em demonstrar a inexistência da subordinação jurídica, da pessoalidade e até mesmo da onerosidade, considerando que o pagamento era realizado para a dona Maria Helena e elas distribuíram, depois quando a reclamante passou a laborar em sua casa, da mesma forma. Então é que pedimos aqui dessa tribuna pelo acolhimento do recurso, a fim de se reformar essa sentença de origem para afastar o reconhecimento de vínculo de emprego entre reclamante e reclamada, consequentemente afastando-se as demais condenações decorrentes desse vínculo inexistente. É o que pedimos da tribuna. Devolvo a palavra, então, ao relator. Presidente, com todo respeito à manifestação do advogado à tribuna, a função da reclamante era enrolar e embalar mangueiras de gás GLP da Ré, cliente Aliança, cliente Mar, cliente Zianes, Arrim.
A proposta da empresa afirmou que a reclamada tinha um setor de produção de mangueiras, as quais eram levadas para casa, que é a atividade principal da empresa. Que hoje a reclamada tem pessoas fazendo esse serviço de enrolar a mangueira internamente para não dar problema e fazer tudo certinho. Ou seja, a atividade essa enrolar dessa mangueira e com todos os procedimentos que deveriam ser observados, inclusive em normas da BNT, elas deveriam ser observadas pela reclamante. Então, a atividade dela estava inserida dentro da atividade principal da empresa. Eu peço vênia ao nobre advogado e mantenho o voto apresentado, presidente. Eu, como segundo votante, também estou de acordo com o relator e a sentença. Não vejo como não dar não reconhecer essa relação de emprego. Como vota a desembargadora Cristiane? Acompanho o relator porque fazia parte da atividade da empresa, distribuía a produção em diversas casas lá na redondeza. Doutor, então eu proclamo que prevaleceu o voto do relator, unanimidade. Assim se decide. Ok, obrigado, excelência. Uma boa tarde a todos. Saudações ao nosso sul de Minas. Na mesma sala. Só explicar aqui para os alunos, eles viram, né, pela tela, são as sustentações orais, a distância, no caso, né? Nós tivemos Juiz de Fora e Varginha, né, onde eles estão sediados, então, por eles não terem que vir aqui, a sessão em Belo Horizonte, participam dessa forma virtual e fazem a sustentação oral. Na mesma sala, relator desembargador Marcelo Pertence, processo 21 da pauta, número 11097. Inscrito advogado Kleber Alves Carvalho. 21 da pauta. Só tem mais um dele. Posso ir? Pode? Conhecendo o recurso ordinário da ré no mérito, rejeita preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Dou parcial provimento para reduzir a condenação em horas extras e reflexos, inclusive na ausência de concessão do intervalo entre a jornada por considerar cumprida a jornada de trabalho, a sentença de 7 às 15 e em 3 vezes por semana até às 23 horas, sempre com 30 minutos de intervalo, apenas de segunda a sexta e na média de um sábado por mês. Inclusive março de 2014, no qual não ocorria a dobra até às 23 horas. Limitar a condenação de horas extras e reflexos aos dias de efetivo labor, como se comprovar em liquidação de sentença. Com êxito do recurso ordinário adesivo do autor, rejeita preliminar de não conhecimento do apelo por desfundamentado, arguído em contra-razões. Dou parcial provimento para reconhecer a relação de emprego existente entre autor e ré no período 5 de junho de 2013 a 1º de dezembro de 2013, determinando retificação da CTPS do autor para fazer constar contrato de trabalho de 5/6 de 2013 a 3/4 de 2014. Observada a função de motorista, evolução salarial, sendo R$ 1.158 o salário do período sem registro, que deverá ser feito após o trânsito em julgado, intimação específica do demandante para apresentar o documento. E ato contínuo, da ré para o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 5 dias daquela correlata intimação empresária, sob pena de multa de R$ 100, sem limitação. Acrescer a condenação, pagamento de 6/12 de férias, mais um terço, 6/12 de 13º de 2013, FGTS mais 40%. Do período de 5 de junho de 2013 a 1º de dezembro de 2013. Deferir indenização substitutiva do seguro-desemprego conforme apurar em liquidação. Elastecer condenação de horas extras repouso e reflexo, repouso semanal, férias mais um terço, 13º e FGTS mais 40%, inclusive pela ausência de concessão de intervalo intra-jornada, também no período de 5 de junho a 1º de dezembro de 2013, nos moldes reconhecidos na sentença, inclusive quanto a ser devido apenas adicional quanto às dobras adequados, contudo, a jornada de trabalho de 15 às 23, de segunda a sexta, e um sábado do mês, sempre com 30 minutos de intervalo, e de 1º de agosto de 2013 a 1º de dezembro de 2013, de 7 às 15, de segunda a sexta, e um sábado no mês de agosto a novembro de 2013. Sendo certo que 3 vezes por semana, entre segunda e sexta, havia o acréscimo de labor até às 23 horas, sempre com 30 minutos de intervalo, entre 1º de agosto de 2013 a 1º de dezembro de 2013, autorizado a dedução de parcelas pagas ao mesmo título. Declarações para efeitos do artigo 832, parágrafo 3º, eleva o valor da condenação para R$ 40 mil, passando custos a R$ 800 pela ré. Essa é a proposta, presidente. Qual a palavra, doutor? Senhor presidente, nesse caso é só assistência. Não vou fazer ostentação. Eu vou acompanhar integralmente
Desembargadora Cristiano. De acordo com o relator. Então, assim se decide a unanimidade. 19 da pauta, processo 10.816. Inscrita advogada Ágata Estefânia da Cunha. Relator, desembargador Marcelo Pertence. Tem um erro na conclusão. Na verdade, eu estou dando parcial provimento. Com êxito do recurso interposto pela REI, dou parcial provimento ao apelo para reduzir a remuneração arbitrada para o cargo de professora, exercido no período de 1º de novembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, para o importe correspondente a 19 horas aulas mensais, sendo que essa remuneração a ser anotada na CTPS, que servirá de base para o cálculo das parcelas deferidas quanto à contagem de professora. Com esse recurso interposto pela autora, Paula Vieira Ribeiro, e no mérito do parcial provimento para deferir ao autor os benefícios da justiça gratuita, excluir a condenação da autora ao pagamento de honorários periciais, na forma da súmula 457 do TST, e acrescer a condenação ao pagamento de 1 hora aula para cada uma das 9 participações em bancas examinadoras de trabalho de final de curso comprovados nos autos, conforme a hora-aula prevista nas convenções dos professores. Nego provimento ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Essa é a proposta, presidente. Mantém o valor por compartilhar. A doutora que está inscrita? Sim. Também? Os dois, né? A doutora fala por quem? Pela Paula, a reclamante. Reclamante. Então, a palavra primeiro a reclamante, depois a reclamada. Bom, boa tarde, senhores. Diante do voto do relator, eu vou deixar de fazer sustentação oral. Obrigada. O ilustre procurador da reclamada, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor membro do Ministério Público, servidores, colegas advogados. Excelência, com todo respeito, em parte, o voto do relator atende o ensejo da empresa, né? Mas também gostaria de colocar aqui o contraponto quanto às alegadas funções de coordenadora e a questão também do deferimento de assédio moral e a rescisão indireta. O que acontece neste caso é que a autora da ação, né, ela recebeu uma promoção passando ao cargo de auxiliar administrativo para assistente administrativo em 1/2/2013, e cargo esse que era vinculado à direção pedagógica, né, sendo essa a diretora acadêmica pedagógica que era a sua superior. Entretanto, excelências, a reclamante, no curso do contrato de trabalho, fez por conta própria carimbos, assinaturas, né, e e-mails, folders, se intitulando como coordenadora de estágios. E essa não era a função dela. Essa não era a função dela. Ou seja, ela mesmo se intitulou e se intitulando por si próprio, ela passou a acreditar que ela era coordenadora. E tanto não era que a empresa advertiu ela várias vezes. E advertiu também de forma escrita. E com isso, excelências, não, com todo respeito, não há como se acolher a indenização deferida à reclamante, né? Porque cada curso, né, tinha um supervisor de estágio e a coordenação específica. A função dela era somente recolher a documentação e verificar se as instituições que estavam conveniadas com a faculdade, se aquele estágio era válido. Era a única função dela, ela não era coordenadora de estágio. Quem eram os responsáveis pelos estágios eram simplesmente os supervisores de estágio e a coordenação específica de cada curso, e não ela. Então, excelência, com todo respeito, não há que se falar nesse deferimento, né, do pleito de diferenças de pagamentos salariais, inclusive porque a senhora Lísia Colares Vieira, né, ela não exercia as mesmas funções que a reclamante. Outro ponto, excelência, que gostaria de destacar sobre o assédio moral é que o fato da empresa deslocar
a funcionária para um outro setor, uma outra sala, isso, de maneira nenhuma, dá-lhe o direito de se deferir o assédio moral pleiteado. Por quê? Porque essas questões são de ordens administrativas. Não se estava penalizando a autora de maneira nenhuma, não é? É o poder jusvariante e o poder diretivo da empresa, né? Além do mais, a empresa está organizada nos seus setores de trabalho. Tanto é que não pode ser assim que, posteriormente, ela foi transferida para uma sala melhor do que ela já tinha antes. Então, nesse sentido, Excelência, requer que não seja acolhida essa rescisão indireta, né? O dano pelo assédio moral, né? E também essas diferenças salariais. Requer ainda, Excelência, com todo respeito, né, que seja acompanhado pelos demais desembargadores, porque há um erro material de anotação da CTPS. Os próprios documentos que constam das folhas de ponto a partir de das folhas 987 são claros em trazer que a admissão da reclamante foi em 24/4/2007, né? E não em 10/4/2007. Era um mero erro material. As folhas 987 em diante trazem essa correção. Então, nesse sentido, Excelência, quer que seja acompanhado, né, que seja deferido, né, não seja deferido para excluir, né, da condenação as parcelas aqui sustentadas e que, quanto ao voto do relator da redução das horas extras, também fosse acompanhado. Muito obrigado, Excelência. Devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, respeitosamente, a leitura que eu faço dos elementos que estão nos autos difere diametralmente do que foi afirmado pela tribuna. Diz aqui a preposta que Lísia é coordenada de estágio, que Lísia foi substituída pela autora no setor de estágio. Disse a testemunha Olivia Wolff, que trabalhou pela rede de dezembro de 2013 a março. A autora trabalhava na função de coordenadora de estágio. Disse a testemunha Carmen Carolina, que a autora era responsável pelo setor de estágio, que a autora era responsável por firmar contrato de estágio com os alunos e com as empresas. Chama atenção ainda o fato de constar do sítio eletrônico da própria ré um contrato de estágio no qual consta o nome da empresa no cargo de coordenador de estágio, contradizendo as suas afirmações de que a demandante seria apenas assistente administrativo. E não é só, a prova documental juntada aos autos também comprova as alegações, sendo certo que a ré não logrou êxito em firmar. Veja, por exemplo, que há nos autos diversos documentos denominados convênio de estágio curricular. Então, com todo respeito, eu mantenho, né, nesse aspecto. Da mesma forma, a questão da alteração do local de trabalho, em que ela saiu de uma sala, foi para uma sala da autora, era dentro da secretaria. Depois a sala foi transferida para um corredor de passagem para 2 outras salas. Esse corredor não tinha janela, que no período da tarde o referido corredor sofre incidência do sol em suas paredes, que percebeu o entristecimento da autora após a mudança da sala, que era visível. O setor de estágio funcionava junto à secretaria, depois foi transferido para uma sala ao lado do setor de cobrança. Então, com todo respeito, eu vou manter o voto apresentado, está todo ele calcado nos elementos de prova constantes, senhor presidente. A proposta é essa, eu mantenho. Tá, e eu estou acompanhando integralmente. Desembargador Cristiano? Também, Excelência. Também, assim se decide unanimidade. Obrigado, senhores desembargadores. Boa tarde. Boa tarde. Sustentação oral na pauta física. Uma sustentação oral à distância a partir de Montes Claros. Processo número 3 da pauta física. Número 11... Não, é outro. Agora é o físico. Na sessão anterior, sim. É aquele da Caixa Econômica, aquele... A sustentação dele é que a gente pediu. Foi aquele processo só porque ele escreveu de novo. que você levantou a divergência, passou para o Fernando, Fernando devolveu para mim. Eu acatei a divergência, viu, presidente? Eu acatei a divergência depois de reexame direitinho, tá? Ah, é a designação não efetiva. Lembra que o advogado até sustentou a distância, não é isso? E foi veemente. Então, a conclusão fica no seguinte sentido, presidente. Conhecer de ambos os agravos de petição, no mérito negar provimento ao agravo da executada e prover ao agravo da exequente para determinar que não se considere os períodos de design eventual como dias de efetiva substituição do gerente geral, que era objeto da sua divergência.
Doutor ouviu, né? Houve uma retificação do voto do relator, acompanhando a manifestação. Sim, mas é porque houve uma manifestação do pedido de vista, Isso. tanto por mim como pelo desembargador Marcelo Pertence. E o próprio relator também retificou, e assim se decide, então, unanimidade, na forma da nova conclusão. Ok. Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço pela atenção, pela oportunidade de dirigir-lhes a palavra. E, diante desse resultado, Excelência, naturalmente eu vou me abster de fazer minha sustentação oral. Agradeço pela atenção e desejo-lhes um excelente trabalho. Boa tarde. Obrigado. Saudações aí para a nossa querida Montes Claros. Pauta física, número 14 da pauta, processo 620/2004. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, revisor desembargador Paulo Roberto, inscrito advogado Kleber Alves de Carvalho. 14 da pauta física. Pode falar. Está pelo sindicato, né? Pelo sindicato. Pelo sindicato, né? Sim. O conheço do agravo de petição e no mérito dou-lhe provimento para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na origem e determinar ao executado que apresente, no prazo de 10 dias, a contar do trânsito em julgado, as folhas de pagamento dos substituídos indicadas as folhas 1.800, 1.800 versos, à exceção do senhor Henrique de Souza Mota, pena de multa de R$ 500 por dia de atraso, até o limite de R$ 5.000 para cada substituído, prosseguindo-se a execução como se entender de direito. Quer manifestar ou agora? Sem necessidade, Excelência. Revisor. Presidente, só um momentinho, por favor, que caiu aqui, ó. (14), né? Posso encaminhando. Não, eu sei, rapidinho. O presidente, eu vou, nesse caso aqui, vou acompanhar o voto da relatora, sempre ressalvando meu fundamentos que eu entendo, sempre votei nesse sentido a respeito da prescrição intercorrente, mas estou acompanhando, quanto ao mérito estou acompanhando, só ressalvo de fundamento só. Desembargador Marcelo. Acompanha o relator. Assim se decide, então, unanimidade. A minha ressalva é porque ela faz só aquela coisa para a execução fiscal, você conhece, né? Você aplicaria na execução fiscal, eu entendo que cabe no crédito trabalhista também. Mas nesse caso aqui eu estou de acordo. A nossa tese é que entre... Vem na reforma agora. Conforme o TRI muda, né? Mas a nossa posição especificamente é que vem pela reforma. Exatamente. Naquele sentido, quando há um ato atribuído ao exequente e ele não pratica. Só que a reforma fala que pode ser pronunciada de ofício. De 11, né? Agora, como é que nós vamos fazer com a normal? A normal pode de ofício ou não? Porque agora ficou incompatível. A reforma diz que essa intercorrente pode ser aplicada de ofício. E a normal? Aí caiu naquela velha discussão do que tem aquela discussão que o CPC e o Código Civil permitem de ofício. Aí a gente falava que o trabalho é diferente e tal. A jurisprudência vinha dizendo no sentido que não cabia, né? Não cabia de ofício na vai ter essa discussão, vai voltar essa discussão. Mas só que agora vai para saber se pode ser pronunciado de ofício ou não. Pois é. Bom, próximo. Só um minutinho. Eu estava esperando o doutor Paulo para aprovação da ata. De acordo. De acordo. Então, aprovada por unanimidade. Voltando à sustentação oral nos processos eletrônicos, PJE, processo de relatoria do desembargador Paulo Roberto, processo número 8 da pauta, processo 10.703, inscrito o advogado Emerson Fernando Silva. 8 da pauta do PJE. 8? Isso. 8. Vou abrir aqui o PJE. 8. Ok.
Está abrindo já, presidente. O PJ ficou cansado com a sessão da manhã, está lento. Presidente, já está aqui aberto o voto, eu vou à conclusão, e a conclusão vai no seguinte sentido. Grande. Eu estou conhecendo os recursos interpostos, presidente, pelas partes, e quanto ao mérito, provendo parcialmente o recurso interposto pelo reclamante para deferir ao mesmo os benefícios da justiça gratuita. Fixar o tempo à disposição da reclamada como sendo 30 minutos antes e 30 minutos após a jornada de trabalho e não de 20 minutos antes e 10 minutos após a jornada, como constou na sentença. E determinar que na apuração das respectivas horas extras decorrentes da fruição irregular do intervalo intrajornada, deverá ser observado o adicional convencional. Nego o provimento do recurso interposto pela reclamada, como já dito, mantido o valor da condenação, porque ainda compatível. É o meu voto, presidente. Com a palavra o advogado. Boa tarde, peço licença para cumprimentar a todas e a todos na pessoa do senhor presidente. Nesses aspectos que o ilustre relator, que é a proposta do voto dele, eu peço que os demais julgadores acompanhem ele nesse sentido. Portanto, eu vou me ater aqui de destacar somente alguns pontos de objeto do recurso ordinário do reclamante hora recorrente. O primeiro deles é acerca da multa que foi aplicada na sentença de primeira instância, sob a fundamentação de que o autor ele litigou de má-fé, sob o fundamento de, por ele ter indicado paradigmas na sua pretensão obreira com relação à equiparação salarial, e que o mesmo não, que ele indicou esses paradigmas, e esses paradigmas não exerciam as mesmas funções que eles. Pois bem, primeiramente, importante destacar que não há que aqui o reclamante extrai do depoimento do reclamante, no qual o mesmo apenas atestou, abre aspas, apenas os colegas William e Jordan exerciam as mesmas atribuições do depoente, inexistindo outros. Deste trecho do depoimento, observa-se que o reclamante, em momento algum, ele litigou de má-fé, não agiu com deslealdade processual em momento algum, apenas exercendo o seu direito de ação. Pois bem, é incapaz da gente pensar que, na função mecânico de manutenção industrial, o autor ele seria capaz de saber, ter conhecimento técnico dos requisitos que são elencados no artigo 461 para que seja deferida a equiparação salarial. Importante destacar também que, em momento algum, a reclamada ela teve dificuldade em se defender nesse aspecto da pretensão obreira. Pelo contrário, a reclamada ela juntou todos os documentos dos paradigmas que foram indicados e negou que a função era idêntica. Portanto, nesse aspecto, eu peço vênia para Vossas Excelências para que seja reformada a decisão de primeira instância e decotada a multa por litigância de má-fé. Um outro aspecto também que eu quero ressaltar aqui é com relação ao intervalo interjornada. Não obstante o reclamante laborar em jornada em regime especial de 12 horas por 36, o juízo sentenciante ele afastou essa pretensão obreira sob o fundamento de que não havia respaldo legal para que seja deferida, para que fosse deferida essas horas extras, uma vez que o artigo 66 ele abarca somente a jornada de 44 horas semanal ou acima da da oitava hora diária, havendo somente a supressão de 11 horas que poderia ser deferido. Mas a tese obreira é no sentido de que, se o reclamante ele trabalha em jornada de 12 horas por 36 e a empresa convocava ele para trabalho em dobro, um dia seguido do outro, isso foi apontado na peça de impugnação à defesa,
A título exemplificativo, em agosto de 2013, diversas vezes comprova-se que esse intervalo de 36 horas foi desrespeitado. Nesse sentido, eu trago à baila um julgado da semana passada, da 4ª turma deste tribunal, processo com relatoria da doutora desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, na qual, por analogia à súmula 110 e ao J 355, a mesma deferiu o intervalo interjornada em jornada especial de 12 por 36, no caso que ocorre a supressão. E esse caso aqui é exatamente o mesmo. Portanto, eu peço a Vossas Excelências também para que seja reconsiderada e reformada a sentença no aspecto das horas extras interjornada. É isso. Presidente, esclareço, começando pelo fim, que foi exatamente o final da sustentação oral. Eu não vi, presidente, em princípio, eu não vi como aplicar por analogia essa ao J355, não. Entendeu? Não vi, não. Eu, a despeito aí do que foi dito na sustentação oral, eu entendo aqui que o juiz de primeiro grau andou bem na interpretação do caso concreto, e eu estou mantendo nesse sentido. E quanto à questão que é da litigância de má-fé, presidente, eu faço transcrever no voto, inclusive foi dito pela juíza. Quando se trata de um erro, e aqui não se discute, né, a questão de, eu me equivoquei, foi citado 3 paradigmas, 3, não tem nada a ver com, na inicial, foi citado paradigma, que realmente não exercia sequer, estariam longe da função. E o reclamante admite isso na própria audiência e cita 2 outros novos paradigmas. Então, não é comum, evidentemente, né, no seu trabalho, mas também não seria coisa de outro mundo se aplicar a litigância de má-fé ao autor, que, aliás, vem a reforma nesse sentido também, né? E eu, em princípio, presidente, eu estou mantendo aqui o voto, viu, respeitosamente. Desembargador Marcelo. Presidente, eu acompanho o relator, mas vou, agora feita a sustentação da tribuna, a questão da multa pela litigância de má-fé em R$ 2.500 me parece exorbitante um reclamante. Mas eu reduziria para 1%. Não, eu concordo, eu adiro. Não há problema, não. Não há interesse. Fica R$ 500. Não há interesse do judiciário em apenar. Né? Agora, o que eu não concordei foi exatamente com esse equívoco. 18 CPC. Não, eu vou trocar aqui, eu já vi. Eu também estou aderindo a essa parcial aqui. Divergência. E também porque ele próprio admitiu no depoimento pessoal, né, que mas quanto ao intervalo interjornadas, eu também acompanho o relator. Eu acho que a previsão com relação ao de 11 horas, porque é o da preservação da saúde. Né? Quando você tem 12 por 36, já está superando em bastante aquele de 11 horas. Eu prometo para o ilustre advogado que eu vou refletir mais a esse respeito, mas por hora eu vou acompanhar o relator. Eu já estou alterando aqui, presidente, no voto 79. Como o próprio relator aqueceu com essa redução da multa, então vai ficar unânime, tá? Mas acrescentando na conclusão essa redução da multa. Tá bom. Muito obrigado. Estendendo o provimento aí. Boa tarde. Boa tarde. Processo de relatoria do desembargador Fernando Rios, no PJE. Alterado, já ouviu, Gilberto, aqui o artigo do Código, viu, do atual? Né? PJE? Esperar entrar. Qual que é? Processo número 10696, 16 da pauta. Inscrito o advogado Daniel Guerra Amara. 16 da pauta. Ele ficou para trás. 10696. A minha conclusão é no seguinte sentido. Conheço dos recursos no mérito do
parcial provimento ao da reclamada para fixar que, no cálculo das horas extras, seja utilizado o divisor 180 para a jornada de 6 horas e 220 para a jornada de 8 horas, e dou parcial provimento ao recurso do reclamante para crescer a condenação 30 minutos extras por dia elaborado, referente à espera do ônibus após o encerramento da jornada, observando-se os parâmetros de cálculo e repercussões das horas extras já fixados na sentença, bem como pagamento dos reflexos das diferenças do adicional noturno em repousos semanais remunerados. Eleva o valor da condenação para 35 mil, com aumento das custas para R$ 700 a cargo da reclamada, que deverá recolher a diferença. Declaro aqui as parcelas para fins previdenciários. É a minha conclusão. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros dessa douta turma jogadora, colegas advogados, acadêmicos aqui presentes, boa tarde. Em razão do voto de Vossa Excelência, eu vou limitar a minha sustentação apenas ao tópico da equiparação salarial, onde o reclamante pleiteia o elastecimento do período que foi reconhecido como a ser equiparado por identidade funcional, desde o início do marco prescricional até a data fixada na sentença. Isso por quê, senhor presidente? O único argumento eriçado na peça de contestação pela reclamada a rebater o pedido de equiparação em face do modelo Rony David foi de que este modelo supostamente teria sido admitido ou teria passado a exercer a função de operador de equipamento 2 no ano de 2010. Esse argumento ele foi colocado tão somente com o intuito de supostamente criar uma diferença de interregno com relação ao exercício da função superior a 2 anos. Todavia, essa tese, ela falece tão somente pelo perfunctório exame das fichas funcionais, tanto o reclamante quanto desse paradigma, apresentados pela própria reclamada, uma vez que ambos foram admitidos, o reclamante até em data anterior, na função de operador de equipamento 1, 2 meses depois, salvo engano, assim, nesses mesmos termos, foi admitido o paradigma, e 3 anos depois, não vou saber precisar aqui exatamente o mês, os dois, com intervalo inferior a 30 dias, foram praticamente concomitantemente promovidos ao cargo de operador de equipamento 2. Em momento algum da contestação, a reclamada aduz alguma diferença entre os mesmos, pautada na identidade funcional, ou na inexistência de identidade funcional. Não se alega que existia uma diferença de cargos ou de tarefas exercidos por cada qual. A argumentação, como dito, ela limita-se ao tempo em que o modelo passou a exercer a função de operador de equipamento 2, que, pelo simples exame das fichas funcionais, é praticamente o mesmo, se equivalem, quase que em datas coincidentes. Então, se não há na litiscontestação uma questão acerca da função que existe ou da diferenciação entre os cargos, sendo incontroverso que ambos exerceram no mesmo tempo ou ao mesmo tempo, primeiro o cargo de operador de equipamento 1 e depois o cargo de operador de equipamento 2, com a devida vênia, o reclamante entende que o deferimento da equiparação salarial ele deve se estender, não se limitar ao período colocado na sentença, mas sim desde lá do ano de 2010, obviamente respeitado o marco prescricional, até o desligamento do reclamante. Então, são essas considerações, né, a serem levadas em conta que o reclamante espera seja provido o seu recurso neste tópico para que se elasteça o período a se reconhecer o pleito equiparatório. Bom, eu estou entendendo aqui. Melhor sorte não alcança o reclamante em relação ao reconhecimento da equiparação salarial com o paradigma Rony, desde a sua contratação como operador 1, uma vez que, como se infere da prova oral, só restou demonstrada
entidade de funções como operador 2. Então, é por essa especificidade do caso, com a prova feita, é que eu estou negando provimento nessa parte ao recurso do reclamante, mas entendendo que realmente a reclamada quedou-se aí, e eles limitando isso com base na prova. Desembargadora Cristiana. Estou acompanhando porque a prova demonstra que o Rony David foi promovido a operador de equipamentos 2, mesma função do reclamante, em 1º de maio de 2013. E o desembargador? Já votei acompanhando Vossa Excelência Pedro Vênia, ilustre advogado. Então, assim se decide unanimidade, prevalecendo o voto do relator. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Relator, desembargador Fernando Rios, processo 35 da pauta, número 11.726. Inscrita a advogada Alice Valadares Pereira. 35 da pauta. Parejo, outra vez. É reclamante, né? Sim. Eu conheço dos recursos, no mérito, nego-lhes provimento. Ok. Com a palavra. Boa tarde a todos. Eu vou sustentar somente com relação às horas extras. O juiz de primeiro grau ele deferiu conforme os cartões de ponto, por entender que a prova oral ela não afastou a validade dos registros. Data vênia, o reclamante entende que a prova oral confirma a existência de cartões paralelos. O preposto, apesar de dizer que ocorria raramente, ele confirma a existência de um cartão, uma folha, que era preenchida manualmente e que fica na matriz em São Paulo. E as testemunhas, as duas testemunhas ouvidas, também confirmaram a existência desse cartão paralelo e, diferente do preposto, eles afirmaram que era frequente o ponto ficar fora do ar e com defeito. Então, o reclamante requer o provimento do recurso para afastar a validade dos cartões de ponto e a aplicação da súmula 338, tendo em vista que o preposto confirmou a existência e não juntou os documentos. Bom, nessa questão das horas extras, tem recurso das duas partes, né? E o reclamante quer reconhecimento da jornada informada na petição inicial. Eu faço aqui uma análise do quadro probatório dos autos, e a questão do ônus da prova. E entendo que não tem razão o reclamante em pretender essa jornada inicial, uma vez que as testemunhas, aí eu menciono aqui, a Glimalvo Rodrigues, trabalhou junto com o reclamante no mesmo setor. Bom, enfim, resumindo, essa prova testemunhal delimita, né? E aí não cabe fazer uma presunção para absorver a ipsis lito que foi alegado na inicial. Então, só por isso que eu estou mantendo a sentença que decide com base na prova. Desembargador Cristiano. Data vênia da sustentação, o preposto não reconhece, não. O preposto diz o seguinte, que caso houvesse trabalho aos domingos, ficava registrado no cartão de ponto. Da mesma forma, os feriados, que era raro o relógio de ponto ficar fora do ar, porque são 3 relógios. E quando ocorreu o lançamento, mesmo quando ficava fora do ar, ocorria o lançamento manual. Quer dizer, na excepcionalidade de um dos 3 relógios ou dos 3 estarem estragados, eles lançavam o horário certinho numa folha à parte. Quer dizer, muito diferente do que foi dito da tribuna. Aí eu vou acompanhar Vossa Excelência. Desembargador Paulo. O relator. Já votei, presidente. Então, prevalece o voto à unanimidade. Obrigada, boa tarde. Processo de relatoria da desembargadora Cristiana Fenelon, PJE. Abrindo aqui.
4 da pauta, processo 10.298, inscrito advogado João Braulio Faria de Vilhena. 4 da pauta. Relatora, com a palavra. Hoje está realmente um pouquinho lento. O cansaço da sessão de manhã. Eu conheço dos recursos ordinários enviados pelas reclamadas, no mérito do provimento parcial ao apelo da terceira reclamada, CEMIG, para ressaltar que a responsabilidade a ela atribuída é subsidiária. Nego provimento ao apelo da primeira e segunda res, Cel Minas Limitada e Ribeiro Barroso Construções Elétricas Limitadas. Mantém o valor da condenação. Com a palavra, Senhor ilustre. presidente, boa tarde a todos. Boa O tarde. voto, em princípio, atende plenamente ao recorrido, que se faça o acompanhamento pelos demais desembargadores. Desembargador Paulo Roberto. Relatora, presidente. Desembargador Marcelo. Também acompanho a relatora. Essa matéria é muito interessante. A gente até já teve casos que chegou aqui como ilegitimidade do sindicato dos trabalhadores, porque a pretensão era com a terceirização ilícita na CEMIG. Determinamos o retorno para reconhecer que nem foi preciso, a própria federação já está representando, eu acompanho integralmente. Então, prevalece o voto da relatora, unanimidade. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. 25 da pauta, processo 11.010, inscrito advogado Kleber Alves de Carvalho. 25 da pauta. Doutor Kleber hoje está... Está abrindo, excelência, já. Tá. Está lento mesmo, né? Tá. Hoje está... Ah, tá. Uma divergência sua. Ah, eu sei o que é. Mas aqui... Uma divergência minha? Eu não voto. Certo, esse eu entendo, eu sei qual que é a divergência. Diniz deve ter É feito. porque ele só se... Eu até concordo, desde que conste que ele não possa trabalhar com metas, com nada que eu tensione, porque senão vai... Para mesmo, você está registrado? Hã? Eu retiro. Senão ele vai ficar na situação Colocar a difícil. readaptação, né? Observado o devido enquadramento dele em razão das dificuldades de trabalho, né? Senão vai ter outro problema grave, né? Se ele tiver que cumprimento, tô vendo de... Observadas as limitações de... adequo, não tem problema algum, desde que ele não... Vamos ver a conclusão para... A conclusão, em princípio, é que eu conheço os recursos e dou provimento parcial ao apelo do autor para deferir-lhe o pagamento de salários e demais vantagens trabalhistas, a saber, 13º salário e FGTS acrescido de 40% no período compreendido entre 21/8/2013 e 31/8/2016, assim como compensação pelo dano moral no importe de R$ 20.000. Nego provimento ao recurso da reclamada. As parcelas deferidas são indenizatórias. Custos adicionais de 5.200, calculados sobre 260.000, valor arbitrado ao acréscimo da condenação. Está votando nesse processo, Marcelo? Com a palavra, o advogado. Eu que não voto. Senhor presidente, senhora relatora, em nome de quem peço licença e cumprimento todos presentes nessa sessão. O processo a julgamento ele é um processo, eu considero ele muito denso, embora seja simples, porque praticamente 2 pedidos principais, que eram as horas extras que foram ganhas em primeira instância, e o outro pedido de suma importância seria a reintegração do reclamante. É um processo que teve perícia médica com assistente e veio da primeira instância sem a análise, na ótica do reclamante, dos demais documentos além da perícia. A perícia não reconheceu a doença como sendo ocupacional, não deu nexo e, por essas razões, rejeitou o pedido de reintegração. Parece que a proposta de voto da ilustre relatora é no sentido de determinar a indenização, né, doutora, do período que ele ficou sem o trabalho e dano moral. Nesse sentido, a proposta de voto atende aqui os anseios do reclamante, que insistiria tão somente no seu pedido de reintegração
E, no mais, que seja mantida a proposta de voto e negado provimento ao recurso interposto pela empresa. Acolheu um ampliamento? Eu acolho desde que faça ressalva, porque não sei se houve pedido de reintegração. Ele não pode prestar serviços que o tensionem, né? Fica meio genérico, né? Peraí. Adaptar. Caso de readaptação. A classificação da pressão arterial Readaptação à função compatível com o seu estado de saúde. Integrado em função compatível com as limitações. As limitações médicas e psiquiátricas. Que já... Porque se para aí no dia... Para em 2016, ele continua doente. Aí, no caso, se ele tiver condição de trabalho, ele vai para o INSS. Ele ficou doente justamente em razão dessas metas que ele tinha, né? Excesso de jornada. É a dose do veneno. Agravamento de sintomas. Agora, ele nada postulou com relação à doença ocupacional, né? Limitou a sustentar que houve ilegalidade da dispensa. Quando ocorreu, ele estava incapacitado para o trabalho e que isso asseguraria a reintegração no emprego. O que você deu foi em razão do último atestado médico lá, da última comprovação de saúde. Vamos... Quer adiar? Faz a conclusão. O provimento, né? Isso, o provimento, tanto faz também. Vamos ampliar o provimento para... O provimento parcial pelo doutor para deferir a reintegração em atividades compatíveis Com seu quadro clínico. Com seu quadro clínico, né? Médico e psiquiátrico. Salários desde aquela data e sem a limitação em 2016 até a reintegração vencidos e vencidos. A partir de quando? Senão fica no ar também. E a partir de quando a reintegração? A partir já está aqui, quer ver? O período é 2013. Compreendido entre 21... 21/8. Do 8 de 8 de 2013 a 31 de 8 de 2016. Então tira o 31/8, fica até a efetiva reintegração, salários vencidos e vencidos. E reintegrado em atividade compatível com quadro clínico. Período compreendido. Com seu quadro clínico e psicológico. Condenando salários a partir de 2013. Vencidos e vencidos. Você tem um lapso temporal, mas o que eu falei foi outra coisa. O cumprimento disso aí já. Imediato cumprimento, reintegração. Após a carta de ordem aqui. Em 15 dias após a publicação do acordo, né? Então já fica delimitado aí, não precisa. Porque o outro não delimitou. Prazo de 15 dias. 15, né? Tá bom. Resolveu o susto, tá bom. 15 dias tempo até para a empresa para recomprar. Após a publicação desta decisão. Deu para pegar, doutor? Deu. Então, assim se Porque está decide. dizendo o seguinte, que ele sofre sequelas permanentes advindas da doença e está incapacitado de forma permanente para funções intelectuais de alta competitividade com exigências de médicos. Eu acrescento, vai para o INSS. Acrescentaria ainda, além do prazo de 15 dias, o descumprimento, né? É isso também. Eles já têm o salário. Eles vão ter que reintegrá-lo e se virar lá com ele. Salários vencidos e vencidos, eles têm que tem que ser readaptado. Não pode, né? Eu não sei nem se ele tem condição de trabalhar. Pode, na busca da nova função readaptada, pode ficar, aí cai num limbo lá. Não, 15 dias, espera mais um pouquinho. Mas aí vai pagar salário. Não, mas eles vão pagar salário. Em função readaptada, tem que constar aí, né? Função compatível, entre parênteses, readaptada. Quadro clínico. O que eles vão colocá-lo para fazer, não sei.
Como é que ficou, então? Eu vou pegar depois Eu vou pegar depois a gravação. Antes de publicar? Eu pego a gravação e faço um esboço da certidão e mando para o senhor. Tá certo, doutor? Perfeito. Assim se decide. Próximo. É decisão unânime, né, senhor? É unânime a decisão. É unânime. São os 3, eu não participo, não. Obrigado, senhor. Na mesma sala, processo 7 da pauta, número 10.412. Explicando para os estudantes que estão assistindo a sessão, o nosso tribunal tem 11 turmas, né, julgadoras, da primeira até a 11ª, e elas são compostas de 4 desembargadores. Mas em cada recurso que é julgado aqui, vocês já devem ter percebido, em cada recurso só 3 que participam. Então, tem sempre um que, conforme conforme a relatoria, que é por distribuição, conforme a relatoria tem o 2º votante e o 3º votante, e tem um 4º que fica de fora. Então, esse trio vai variando de acordo com a antiguidade dos membros da turma. Então, de modo que são 4 mais 3 que participam de cada julgamento. E esses julgamentos nossos, aqui no 2º grau, nas turmas, corresponde aos recursos de decisões de 1º grau. Então, são os recursos que sobem para o tribunal, impugnando decisões do 1º grau. Então, são eles o recurso ordinário, o agravo de instrumento e o agravo de petição. Esses que são julgados na turma. Tá? Bom, então... Número 7 da pauta, processo 10.412, inscrito o advogado Marcelo Henrique Antunes. Com a palavra a relatora. Eu também? Tá. Então, esse ficou, né? Tá abrindo. Por que está tão lento, hein? Fica branco. Quer que eu fale para ele fazer a sustentação? Pronto, abriu. É simples. Eu conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento. Doutor, fala por quem? Pela Pandurata recorrente. Com a palavra. Inicialmente, eu gostaria de desejar uma boa tarde ao ilustre senhor presidente, demais membros dessa turma, demais pessoas aqui presentes, nobres colegas advogados. A pretensão inicial da empresa, até para que não se torne enfadonha a discussão, vou manifestar sobre as questões atinentes às preliminares que determinariam o retorno dos autos para a primeira instância, juntamente do tópico de insalubridade. Excelências, no presente caso, a quantidade de equívocos existentes no laudo pericial permitem uma adjetivação muito extensa perante a falta de qualidade do laudo produzido pelo suposto perito que deveria, supostamente, ter conhecimento técnico sobre a matéria. Inicialmente, sobre o agente frio, é necessário salientar que as inconsistências do laudo geraram, inicialmente, a primeira conclusão de que caracterizaria a condição insalubre diante da exposição, o contato com câmara fria na temperatura de 7,8 graus positivos. O perito alegou que, quando o reclamante adentrava na câmara fria, ele o fazia sem a japona, que era o equipamento de proteção individual necessário para adentrar ao local. Perfeito. Instrução foi realizada e foi comprovada a entrega do referido equipamento de proteção, razão pela qual os autos o julgamento foi convertido em diligência, momento no qual o perito fez o primeiro equívoco, que ele se negou a responder a pergunta do juiz. Razão pela qual, assim que o processo retornou para julgamento, mediante protesto da reclamada, teve necessidade de retornar para que aí sim o perito esclarecesse a questão. Olha, senhor perito, demonstramos aqui que o reclamante sim utilizava a japona para adentrar na câmara fria. Ele está sujeito a alguma condição insalubre nessas condições?
Então, o que acontece é uma situação absurda em que o perito modifica as informações existentes no laudo pericial, por ele inicialmente indicadas, e apresenta a informação de que a temperatura da câmara fria era inferior ao que ele tinha lançado inicialmente. Inicialmente, ele fala 7,8 graus. Em seguida, no seu esclarecimento para referendar a manutenção de sua decisão, manutenção de sua conclusão, perdão, ele alega que a temperatura oscilava entre 4 e 8 graus. É de extrema relevância essa pequena alteração de que a temperatura seria equivalente a 4 graus, porque, segundo estudos da Fundacentro acerca da NR29, atividades consideradas como leves ou moderadas possuem diferenças para a necessidade de utilização do EPI luva, que ele trata na segunda ocasião como necessário. No seu segundo esclarecimento, ele alega que a japona já não seria mais suficiente a eliminar o agente insalubre, vez que também seria necessário luva, que não foi comprovada a entrega. Perfeito. A questão é que a NR29 e estudos, o manual técnico elaborado pela própria Fundacentro, demonstra que, em atividades leves, quando o empregado trabalha até 4 graus, ou em atividades moderadas abaixo de 7 graus, não há necessidade de utilização do equipamento de proteção luva. Então, reiteramos que é absurda a conclusão do perito quando altera sem apresentar qualquer fundamento, sem indicar de onde veio esta informação, sem esclarecer para a empresa o motivo da alteração da informação constante no seu próprio laudo inicialmente. Diante destes fatos, apenas com relação ao agente frio, já resta clara a necessidade de declaração da nulidade do laudo pericial, vez que ele não aborda todos os pontos apresentados pela reclamada e insurgências que revelam-se por demais necessárias de elucidação diante da violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Diante desses fatos, a prova pericial foi encerrada, em que pese a insurgência da reclamada com relação à ausência de esclarecimentos destes fatos, e a sentença referendou o laudo pericial, que, conforme aqui salientado, é imprestável. Ele não explica o motivo, a razão, a circunstância de onde surgiu a temperatura que ele, por bem, resolveu alterar. E, não obstante o fato da nulidade atinente à questão do frio, o agente ruído também é passível de clara nulidade, tendo em vista que o perito ignora, mesmo diante das ponderações da reclamada, a entrega de um EPI. A empresa comprova que entregou um EPI em 18 de 7 de 2011. Esse fato é confirmado pelo juízo em sua sentença. E, não obstante tal fato, e não obstante ser uma matéria incontroversa, na sentença o juiz não retira o período de condenação atinente ao período que estaria, sim, protegido pela entrega de EPI, e ele diz da condição insalubre. Tampouco o perito, diversas vezes em que instado a se manifestar sobre a questão, apresentou qualquer manifestação. Suas alegações sempre tergiversavam sobre o assunto principal. Suas respostas eram esquivas, razão pela qual reiteramos a necessidade de declaração da nulidade do laudo pericial. Fora tal ponto, temos ainda que o perito declara que a validade do EPI para tipo plug é de 3 meses, tipo concha, 6 meses. De onde ele tira essa informação? Não há informação clara, pois os documentos juntados pelo mesmo e os documentos juntados pela própria reclamada vão de encontro a essa informação. A reclamada juntou os documentos atinentes aos produtos que ela entrega, os equipamentos de proteção que ela entrega para os seus empregados. Esses produtos, esses laudos, indicam, laudos elaborados pelas próprias empresas, que o tempo mínimo de validade de um equipamento de proteção auricular tipo plug é de 6 meses e não 3. Para o tipo concha, 12, não 6. O perito fundamenta tal alegação na ausência de comprovação de treinamento com relação à higienização e conservação dos equipamentos de proteção. A empresa comprova que teve a entrega, o treinamento com relação à higienização e conservação. Em todas as fichas de EPI, a declaração de treinamento sobre as duas matérias. Entretanto, sem qualquer fundamentação, o perito entende por bem em alegar que não há prova. Fundamento? Não há. Então, reiteramos a necessidade de declaração de nulidade do laudo pericial, bem como reconhecimento do cerceamento de
de defesa diante da ausência de esclarecimento desses pontos aqui reiterados. Como consecutário lógico, ainda que não considerada a nulidade, a necessidade de se considerar a entrega dos EPIs e a validade dos mesmos, razão pela qual é necessária a reforma contra a condenação de retificação do PPP, especialmente quanto ao agente insalubre ruído, vez que há clara comprovação de que todo o período em que foi trabalhado pelo obreiro, ele houve sim a neutralização do agente ruído. Solicito ainda, diante da precariedade do laudo, que o valor fixado como honorários seja reduzido. A reclamada ainda salienta aqui a necessidade de reconhecimento da decisão extra e ultra petita com relação às matérias prorrogação da jornada, a qual foi deferida nos termos do artigo 60 por entender que a condição insalubre do trabalho inviabilizaria a prorrogação de jornada adotada pela empresa. O reclamante não apresenta pedido nesse sentido. Ele faz pedido de horas extras excedente à quarta ou a oitava diária ou 44ª semanal, sem qualquer fundamentação ou relação com essa matéria. Não há em nenhum momento pedido de invalidação das normas coletivas que amparam as jornadas utilizadas pela empresa, razão pela qual reiteramos que é nula a presente decisão por ultrapassar os limites da lide. Com relação à base de cálculo do intervalo intra-jornada, do mesmo modo, houve a definição pelo juízo de que é necessária a integração de adicional noturno e adicional de insalubridade na base de cálculo do intervalo intra-jornada deferido. Ocorre que não há pedido de integração, ademais, não há pedido de reflexo das parcelas adicional noturno ou de insalubridade em horas extras, de modo que poderia utilizar-se por analogia a extensão da condenação. Em nenhum dos casos há o pedido, razão pela qual requer que a decisão atenha-se aos fundamentos apresentados pelo autor na sua inicial. E não havendo pedido nesse sentido, requer que seja decotada a condenação. Nos mesmos termos, o pedido de adicional o deferimento do tempo à disposição e adicional noturno sobre este tempo à disposição deferido, com relação ao adicional noturno que o integra, pede-se também que seja decotado a inclusão do adicional noturno por ausência de pedido específico. Não há, na inicial, em momento algum, tal pedido. No que tange a jornada 2x2, foi determinada a aplicação do divisor 210, razão pela qual pede aqui que seja aplicado o divisor 220, que é o que possui previsão na norma coletiva da empresa. Não há pedido de invalidação da norma coletiva, razão pela qual deve prevalecer a mesma. Este, inclusive, é o entendimento atual do TST com relação à jornada 2x2. Por fim, percebi que meu tempo esgotou, apenas para encerrar, no que tange a hora in itinere, o que a empresa pretende é que seja reconhecido o documento que comprova a existência de compatibilidade de transporte público. O fundamento utilizado na sentença para deferir a condenação é de que a empresa juntou documentação que comprova o transporte público até a sede da empresa, entretanto, nada apontou com relação aos horários. Concluindo, doutor, porque o tempo esgotou. O que salientamos é que o documento traz a informação de que há, sim, transporte público de 5h30 às 20 da noite, razão pela qual há, sim, a compatibilidade com as jornadas do autor. Pede-se, portanto, provimento e agradeço a atenção e o elastecimento do tempo. Peço desculpa por esse fato. Com a palavra, relator. O inconformismo em relação ao divisor 210 não prospera. A sentença não tem determinação nesse sentido. Quanto às acusações feitas ao laudo pericial, mantém a decisão integralmente, porque acho que o laudo examinou bem os fatos e concordo integralmente com a decisão de primeiro grau com relação a ele, principalmente no que diz respeito à falta de higienização dos plugs auditivos e o período máximo de duração deles de ser 6 meses, e a falta de treinamento quanto a essa higienização. As horas extras, eu aplico a norma da insalubridade, porque o artigo 60 é imperativo, condiciona sempre a prorrogação da jornada, a autorização prévia do Ministério do Trabalho e Emprego, a quem compete examinar o local em caso de insalubridade. Isso não ocorreu. Mantenho também.
A própria ré reconhece, quanto ao intervalo intrajornada, que ao obreiro foram concedidos somente 30 minutos de intervalo intrajornada até 21/8/2014. Nada a afirmar, portanto. Quanto às horas in itinere, os documentos apresentados pela ré mostram que nenhum deles discrimina rotas seguidas pelas linhas públicas. Nem tampouco é possível averiguar que passassem nas proximidades da empresa. Então, a presunção advinda do fato de a autor utilizar a condição oferecida pela empregadora não foi infirmada pela prova documental. Há de ser mantida a condenação. A prorrogação do horário noturno após as 5 da manhã é indiscutível. Então, o cabimento das diferenças deferidas é mera consequência, segundo o artigo 73, parágrafo 5º da CLT, e também da súmula 60 TST. Mero consectário legal da insalubridade também é o PPP. E, enfrentado dentro dos limites aqui da sustentação oral, todos os argumentos trazidos da tribuna, eu mantenho o voto. Desembargador Paulo Roberto. Presidente, eu ouvi atentamente aqui a exposição do nobre advogado da tribuna, a veemência, especialmente num tópico que é o da insalubridade, mas eu peço vendo, eu estou acompanhando a relatora. Até eu acho o seguinte, a relatora faz constar no voto uma coisa que realmente é muito interessante. Eu acho que a empresa tem realmente, o primeiro que o juiz não está distrito ao laudo pericial, como é de conhecimento de todos, mas há meios, né? Há meios, às vezes, das empresas se insurgir, né? ou se precaver contra o laudo oficial, trazendo laudos paralelos, né? Não sei se aqui seria o caso de assistente técnico, não sei se seria cabível ou não, mas caberia a empresa, como foi dito no voto, afastar as conclusões do laudo ou afastar o convencimento do juiz em face daquilo que foi apurado pelo visitor oficial. Então, eu peço, vendo o advogado, estou acompanhando. Eu tenho uma pequena divergência no processo, o presidente, é só que no que toca ao dano moral. Eu ampliaria o dano moral, que a ofensa que foi perpetrada aí contra, né, a parte, ela é muito grave, né? Me parece que é muito grave mesmo, né? Então, eu, ao invés dos R$2.000 que foi fixado, eu ampliaria para R$4.000. Quanto ao demais, eu estou de acordo. Foi ler a divergência. 4.000? Excelência, pela ordem. Está certo. Doutor, só se for matéria de fato. Matéria de fato. Qual matéria de fato? Com relação a itinere e o PPP, do EPI. Doutor, a hora in itinere é só a questão de fato que a doutora ponderou que não há prova de que ele passa próximo à empresa. Vou citar o documento de ID 1C20E-F8, da página 3. Ele tem a indicação da própria, tem indicação expressa de que ele passa de hora em hora. Doutor, isso é convencimento. O convencimento, ela já manifestou. Eu entendo que é convencimento desde que entenda-se que tem ou não tem o documento. A doutora falou que não há documento que comprove. A minha informação... Doutor, não há debate entre o advogado e os julgadores, não. O senhor fez a sustentação oral... Aqui não vai dar para ampliar, não vai dar para ampliar, não vai porque não tem recurso, exatamente do reclamante. Essa matéria, de fato, é só se houver alguma complementação necessária com atribuição de fatos não discutidos nos autos, tá? Fora isso, só por embaixo da declaração. Perfeito, doutor. Desembargador Paulo já votou, né? Estou retirando porque o recurso é só da reclamada. Tá certo. Desembargador Marcelo. Eu acompanho o relator. Assim se decide, então, unanimidade. Obrigado. Na mesma sala, o 32 da pauta, processo 11.246, inscrito o advogado Sérgio Fernando Pereira de Pinho Tavares. 32 da pauta. Não, tudo bem. Não, tudo bem. E você acolheu também. Colhi na mesma hora. Qual foi que você falou, 32? 32 da pauta. Esses são esses processos da... 11.246. Está abrindo. Fiat Chrysler, né? Que estavam suspensos. Isso? Sim. O senhor está pelo reclamante? Reclamante. Nós estamos colocando todos em pauta, acho que mais ou menos com o mesmo resultado. Conheço dos recursos ordinários e adesivo no mérito do provimento a ambos. Com a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor juiz, desembargador presidente dessa igreja turma, demais senhores desembargadores, senhores desembargadores,
ilustre representante do Ministério Público, senhor secretário, nobres pares aqui, colegas presentes. Eu vou me ater, então, com relação apenas a um ponto do recurso adesivo do autor, que trata da questão de um acúmulo de função. Data vênia, não obstante, tem o juiz de primeira instância constado que a prova oral demonstra que o autor não teria acumulado as funções, eu vou apontar só o depoimento da testemunha, do Rômulo, que declarou, trabalhou na reclamada por 8 anos, trabalhou junto com o reclamante, que o reclamante exercia a função de controlador de processo automatizado e também a de operador de processo industrial, que o reclamante exercia as duas funções de forma concomitante. Então, com relação a essa questão, nós entendemos deveria ser reformada a decisão para deferir ao autor o valor relativo ao acúmulo de função. Então, essa é a minha argumentação. Está certo, relatora. Vamos seguir no depoimento, né? Que no setor há um empregado específico para fazer esta atividade. Que pode acontecer de diversas máquinas necessitarem do ajuste ao mesmo tempo. E como há apenas um empregado, não é possível fazer o ajuste ao mesmo tempo, o que leva ao operador fazer o ajuste. Que em situações normais, essa função é feita pelo CPA, que é o controlador de processo automatizado, que não utilizava o mesmo especial que o reclamante, então aqui vai já falando de outras coisas. E passou a existir um empregado que exercia a função de controlador a partir de 2012 e que em outras áreas já havia essa função, mas não na área do depoente. Que o empregado que foi contratado para essa função aprendeu a tarefa no próprio setor, tendo sido orientado por empregados mais experientes, inclusive o reclamante. Segue, tal, né? Que no setor havia aproximadamente 20 máquinas, sendo que o controlador regulava todas elas, que o depoente pode informar que os CPAs aprenderam na prática, não sabendo se tiveram curso anterior, que a responsabilidade da qualidade da peça é do operador, e que na época havia cerca de tantos controladores e que o empregado podia... Aí vai e fala sobre uniformização. Como se vê, a prova testemunhal revela que a tarefa de regular a máquina e trocar ferramentas era exercida pelo próprio operador até 2012, quando passou a ser atribuída a um trabalhador específico, a saber, controlador de processo automatizado. A partir de 2012, os operadores faziam a regulagem da máquina apenas em caráter de colaboração com o controlador, quando mais de uma máquina exigisse a medida de forma simultânea. E ainda que o operador efetuasse a tarefa de 2 a 4 vezes por turno, é certo que o fazia em colaboração com o controlador, que, ao que tudo indica, sequer assumia a responsabilidade pela atividade. No caso do autor, trata-se de atribuição que ele exerceu ao longo de 13 anos, considerando a admissão em 1999 e o fato de que somente em 2012 foi criada a função do controlador. Conforme observado pelo douto juiz de primeiro grau, a alteração promovida pela empresa importou, sim, redução nas tarefas exercidas pelos operadores, motivo pelo qual nos cabe cogitar do acúmulo de função. Vou manter o voto por esses argumentos. Data vênia da sustentação. Desembargador Paulo. Com a relatora, peço vênia ao advogado, estou com a relatora, já votei, presidente. Desembargador Marcelo. Da mesma forma, parabenizo o advogado, mas acompanho o eminente relator. Então, prevalece o voto da relatora, unanimidade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Processo número 6 da pauta, número 10364. Inscritos os advogados Florisângela Carla Souza e Vinícius Marcos Nonato da Silva. 6 da pauta. Gatos. Empregados. Proforte. Tá certo. Tem os dois lá, né? Os dois, são dois Boa advogados? tarde. Ah, tá.
Então, passa a palavra à relatora para a conclusão. Não conheço do recurso interposto pelo reclamado, pois ausente o interesse recursal. Do outro modo, conheço do recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais. Quem fala pelo sindicato autor? Pode falar primeiro. Sou eu, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador presidente dessa egregia turma, demais membros da 7ª turma, a quem cumprimento na pessoa da excelentíssima desembargadora e relatora, representante do Ministério, excelentíssimo representante do Ministério Público, servidores, colegas aqui presentes, boa tarde. O sindicato vem à tribuna fazer sustentação sobre o seu recurso, fazer sustentação sobre seu recurso, tendo em vista a relevância do tema, é uma ação de substituição processual, onde o Sintra vem mais uma vez à Justiça reivindicar direitos coletivos dos coordenadores e assistentes de segurança e disciplina. O processo ele trata do adicional de periculosidade aos empregados da transportadora de valores que exercem as atividades de fiscalização e acompanhamento e orientação da equipe. Com relação às preliminares que são trazidas em recurso adesivo pela empresa, entendemos que foram superadas na argumentação da sentença, haja vista que a legitimidade ativa ela decorre do próprio artigo 8º da Constituição Federal, o direito heterogêneo, o direito individual homogêneo, ele está consubstanciado na origem comum, tanto é que a empresa, na própria ata de audiência, ela reconhece que não paga o adicional de periculosidade aos coordenadores e aos assistentes de segurança e disciplina. E com relação à matéria de mérito, ela é muito simples, porque ela não ultrapassa a objetividade. A Lei 12.740 ela veio trazer o adicional de periculosidade a quem trabalha no setor de segurança privada, e a portaria 1885 ela veio regular aquele rol dos empregados que têm direitos. E o rol ele é taxativo e objetivo. O requisito, a análise da periculosidade das funções, ela foi feita no momento da discussão da portaria. Quando ela foi elaborada, foi feita uma comissão de discussão para poder redigir a portaria. Tanto é que várias categorias ficaram de fora, como, por exemplo, vigias, não entraram na portaria. Entretanto, os empregados de empresas de transporte de valores, empresas de segurança privada em geral, foram contemplados pela portaria, sejam vigilantes ou não. A portaria ela é bem clara em dizer que tanto aqueles profissionais que são regulados pela Lei 702, quanto os empregados em empresas de segurança privada e, no caso, transporte de valores, que exercem a função de supervisão, fiscalização direta nos locais de trabalho e acompanhamento e orientação de vigilantes. Ora, para exercer a orientação de vigilantes, a orientação e acompanhamento, não precisa ser vigilante. E é aí que peca a sentença. Outra preliminar que vem é a questão da prova testemunhal. Não é necessário prova testemunhal nesse caso, porque não se tem que provar aqui a periculosidade. A periculosidade já está presumida na portaria 1885, que institui o adicional. Os requisitos eles são objetivos e taxativos. O que tem que se verificar é se aqueles empregados substituídos, o rol de substituídos, que foi elencado e foi dado em consenso na própria audiência inicial, se eles exercem as atividades de fiscalização. No presente caso, acreditamos que nem mesmo a perícia seria necessária. Por quê? Porque o próprio PPRA da empresa, ele diz que o coordenador regional de segurança compete a ele coordenar as atividades de segurança e disciplina, acompanhar e controlar os trabalhos de vigilância. O próprio PPRA, a própria descrição da atividade dele, diz que o coordenador acompanha e controla os trabalhos de vigilância. E o assistente de segurança? O assistente de segurança assiste o coordenador na execução desses trabalhos, acompanhando a execução dos trabalhos e orientando a equipe quanto às técnicas aplicadas. Ora, isso aí é justamente o enquadramento das funções desempenhadas, aquilo que prevê o anexo 3, inserido pela portaria 1885,
que é a que prevê o adicional a atividade que gera o adicional de periculosidade. O que ocorreu no primeiro grau é que a perícia ela apontou que, eventualmente, esses coordenadores e assistentes de disciplina, eles substituíam vigilantes de base. Vigilante de base é aquele vigilante que fica com a calibre 12 da entrada da empresa e controla quem entra e quem sai, inclusive os vigilantes. Isso é que era uma atividade eventual. Agora, a coordenação e o acompanhamento, o controle, a orientação e a fiscalização são atividades inerentes à função dos coordenadores e dos assistentes. Então, essa foi a lacuna da sentença, tanto é que no próprio embarque de declaração, a ilustre magistrada ela reconhece que, no ponto 2.22b da decisão de embargos, a sentença reconheceu o fato de que os assistentes de segurança e disciplina exerceram a função de supervisão ou fiscalização direta nos locais de trabalho para acompanhamento e orientação dos vigilantes. Ora, se isso for reconhecido da sentença, não há como negar o pedido, porque é justamente essa atividade que é enquadrada no anexo 3 da NR 16. Ainda que se admita que a questão não é objetiva e demanda uma análise da periculosidade, que se admita que essa análise já não foi feita quando a elaboração da portaria, que deveria, inclusive, ser objeto de declaração de inconstitucionalidade. Ora, se não concorda com o que está na portaria, peça a inconstitucionalidade dela ou a ilegalidade dela, mas, uma vez que está lá, ela deve ser, e comprovado que o exercício da atividade é aquele, ela deve ser respeitada. Agora, ainda que se admita que a perícia deve fazer uma nova análise da periculosidade ali no local de trabalho, aqui em Minas nós já tivemos bases de transporte de valores invadidas, a Embraforte e em Juiz de Fora. Já tivemos bases de transporte de valores invadidas. É um local, por natureza, perigoso. Também temos, com relação aos locais de trabalho, que existe a fiscalização e orientação nos locais de trabalho, o local de trabalho do carro forte, do coordenador, da transportadora de valores, não é só a base da empresa, não é só externa à empresa, a base também tem vários trabalhadores, vários vigilantes que vão lá entregar e recolher malote e que são coordenados, fiscalizados, supervisionados por esses coordenadores e assistentes de segurança e disciplina. Então, está bem claro, é importante ressaltar aqui a questão fática, a questão da natureza da atividade, para demonstrar que o enquadramento ele é objetivo e ele decorre da própria norma que a empresa dita, que é a função desses seus empregados. Com relação aos honorários, a gente concorda com a proposta de voto e pede a revisão tão somente com relação às matérias de mérito, agradecendo a atenção de Vossas Excelências. Relatora. Tem outra advogada. Tem a advogada, desculpa, da empresa. Excelentíssimo senhor juiz presidente, meritíssima relatora, demais componentes da egrégia turma. Vou colocar só alguns detalhes. A norma é exatamente essa, supervisão e ou fiscalização direta dos locais de trabalho para acompanhamento e orientação dos vigilantes. O local de prestação de serviços de um vigilante de transporte de valores é o carro forte. E aí restou comprovado que, sim, não há nenhuma presença, nenhuma coordenação diretamente. A coordenação e eventual assistência dada a eles é feita via remota, pelos assistentes e coordenadores que estão dentro da base. Se a intenção da norma fosse estender o adicional de periculosidade a todos que trabalhassem na base, assim ela o faria. E não foi assim que foi feito. Por isso que, em defesa, destacamos o inspetor da vigilância patrimonial, que, sim, prestam serviços em cada um dos clientes, estes recebem adicional de periculosidade. O vigilante, segurança de base, que faz a segurança de base, como bem disse o doutor, portando uma 12, portando um revólver 38, sim, ele recebe adicional de periculosidade. Mas os outros empregados que trabalham na base, a norma assim não exige, portanto, não é pago. Então, pedimos que seja seguido o voto da eminente relatora. Obrigada. Desembargadora.
Pedindo vênia ao procurador do Sindicato da Tribuna e aqui mencionando a sustentação da nobre procuradora, é exatamente isso. Os ocupantes dos cargos de coordenador e assistente de segurança e disciplina desempenham funções que se assemelham às do pessoal administrativo, não possuindo porte de armas, utilizando equipamentos de comunicação para monitoramento remoto e acompanhando os vigilantes quando estes adentram na sala de armamentos, lá na base da empresa. A hipótese concreta, em concreto, diante da ausência de disposição dos trabalhadores a roubos ou outras espécies de violência física, atrai um entendimento análogo àquele consignado à súmula 44 deste regional, que é a mesma coisa do vigia, que é indevido ao adicional de periculosidade para esses profissionais. No caso que o doutor citou ali da tribuna, o perigo de uma invasão, então, isso até o PP, até batalhão de polícia hoje é invadido no Brasil, infelizmente. Eu mantenho o voto. Desembargador Paulo. Presidente, eu estou acompanhando o voto da eminente relatora, dos seus próprios fundamentos, e a questão aqui é realmente até muito interessante. Quero até ressaltar aqui algo que foi estabelecido no voto com relação à questão do interesse, muito interessante, né? Que era um recurso da parte que foi vencedora na ação, que a relatora destrinchou de forma muito objetiva, muito clara, né? No sentido exatamente da falta de interesse aqui do recurso. Mas quanto ao mérito propriamente dito, eu estou plenamente de acordo com a relatora, porque não se confunde as atividades aqui. As atividades são totalmente diferentes. E a perícia determinou isso também. Estou de acordo. Desembargador Marcelo. Também, com todo respeito, parabenizo o advogado. Eu acompanho a relatora, o quadro fático analisado não permite essa extensão. Acompanho a relatora. Assim se decide, então, unanimidade, conforme o voto da relatora. Próximo. 11 da pauta, processo 10.552. Inscrito advogado Mauro Arantes Rios. 11 da pauta. Abrindo. Boa tarde. Boa tarde. Passa a palavra à relatora. Sumaríssimo, né? No caso, eu conheço do agravo de petição interposto pelos executados e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar a readequação da conta referente às diferenças salariais, a fim de que sejam deduzidos R$ 280 mensais no período de outubro de 2011 a setembro de 2013, assim como excluído o valor referente ao 13º salário proporcional de 2011, além das horas trabalhadas em feriados, com recomposição das demais verbas que sofreram os influxos da referida incorreção no cálculo. No mais, confirma a decisão de primeiro grau. Excelentíssimos senhores desembargadores desse egrégio tribunal, excelentíssima senhora relatora, eu gostaria apenas de reforçar alguns pontos do agravo de petição que foi interposto pelos reclamados. Em relação a essas diferenças salariais que, pela senhora relatora, foram deduzidas da conta de liquidação, eu só gostaria de especificar que o reclamante, quando distribuiu a sua demanda, ele disse claramente que recebia R$ 280 por mês, considerando que a empresa é uma lanchonete que funciona dentro de um parque de diversão que funciona somente aos sábados, domingos e feriados. Em razão disso, ele recebia um salário proporcional, só que, ao elaborar as suas contas de liquidação, o senhor perito ele não decotou desse valor aquilo que já havia sido pago desde que o reclamante foi admitido pela reclamada.
O segundo ponto que eu gostaria de abordar é com relação ao rito pelo qual o processo tramita, que é pelo sumaríssimo. O reclamante, através de sua procuradora, distribuiu a demanda, optou pelo rito sumaríssimo. E, ao optar pelo rito sumaríssimo, a teor do que dispõe o artigo 852-B da CLT, do CPC, ele deveria ter liquidado seus pedidos e esses pedidos deveriam ficar limitados ao valor atribuído na inicial. No entanto, ao elaborar os cálculos de liquidação, o senhor perito ele não observou essa questão. Aí, nesse ponto, entendem os executados que o valor máximo de cada pedido é que deve prevalecer. Se houver, por acaso, um valor superior a isso, quando da liquidação, esse valor superior deverá ser decotado até o limite de cada um dos pedidos elaborados na inicial e que tenham sido deferidos. E o último ponto é com relação à questão do excesso de penhora, porque entendem os executados que o valor ainda devido nessa execução é de R$ 28.000, em valores redondos. Havia sido oferecido, como bem dado a penhora, um veículo que foi avaliado pelo oficial de justiça por R$ 17.000, e depois foi feito um bassin-jude, onde se buscou a integralidade do valor que havia ali depositado, que é R$ 28.000, sendo que, somado esses 28 com mais 17 do veículo, dá R$ 45.000. A empresa, como eu disse, é uma lanchonete pequena, com 4 funcionários, mas que tem suas obrigações mensais para com seus outros empregados e também com as suas contas mensais de luz, telefone, aluguel, obrigações patronais. E a empresa agora está numa dificuldade terrível, tendo que se valer de empréstimos para que possa saldar essas outras obrigações. Então, entendem os executados que houve nisso um excesso de penhora. Então, o pedido seria para que fosse liberado aquilo que superar o valor da execução, para que ela possa continuar sobrevivendo. Muito obrigado. O excesso de execução, nesse caso, não existe, porque o que sobejar aí da execução vai ser devolvido ao executado. E a penhora, a ordem preferencial, está prevista no artigo 835, inciso 1º do CPC, que realmente é o dinheiro que vai prevalecer. Não há como liberar. Agora, o rito, essa limitação de valores também, ela não prospera. Hoje já há súmula nesse tribunal dizendo que não se acata essa limitação de valores no rito sumaríssimo. É só uma estimativa, senão não se poderia postular parcelas vincendas em ações subordinadas a esse rito. E quanto ao primeiro tópico, que foi a da tribuna, já foi deferido aqui, que foi o desconto. Só isso. Já votei com a relatora, presidente, pedindo vênia ao juiz advogado. Desembargador Marcelo. Da mesma forma, também acompanho a relatora, presidente. Então, prevalece o voto da relatora, unanimidade. Assim se decide. Muito obrigado, excelência. Próximo. Encerraram as sustentações. Bom, então, acabada a sustentação oral, vamos continuar aqui na sala da desembargadora Cristiano. Esse 25 já foi, né? Já foi, 25 e o 7 também. Então, agora tem uma canetinha aí no 23. O 23. A canetinha não é nada, não. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Eu fiz uma inscrição para sustentação oral e recebi o retorno da Secretaria da 7ª Turma de que havia sido deferida. Qual o processo, doutor, por favor? Vou pegar ele aqui. É os 1086, 100, 86, deixa eu ver aqui. PJE? PJE, isso. É o RO 0010086. Quem é o relator? O senhor presidente, trabalhador Fernando Luiz Rios Neto.
que você apregou da minha sala é só um negócio de sucumbenciais. Doutor Henrique? Isso. Está aqui, sim. Qual porque número? não foi passada a presença Pode fazer dele. o pregão. Processo, desembargador Fernando Rios, processo número 5 da pauta, número 10.086. Marcelo já foi lá em Xangri-Lá e voltou. Bom. É o 5, né? Minha conclusão é conhecer do recurso no mérito, negar-lhe provimento. O senhor vai falar por quem? No caso, seria pelo sindicato recorrido. Eu indago se há divergência. Recorrido? Vamos aguardar aqui, parece que não há registro, não, Não há doutora divergência. Cristiane. Não? Não da minha parte. Eu também. Desembargador Paulo? Então, assim se decide a unanimidade. Agradeço. Agora vão continuar na minha, então, né? Vai ficar aí na sua. Um. Tem. Eu que eu estou acompanhando a divergência da desembargadora. Será? Como será? Como será? Recuso do reclamante. Que é do cartão de ponto, Cristiano, daquela escala 12 para o terceiro. Ah, tá. Do bombeiro civil. Ele não trabalhava apenas 36 horas. Aquela escala 12 para o terceiro, Fernando? Que aí tem tem? lá, Bombeiro ela civil. olhou no cartão lá, tem um cartão lá que está extrapolando realmente. Extrapolando as 12? Tá. Cita aqui, inclusive, ó. Como esse das horas trabalhadas além da ela oitava e 36 semanais. Não, mas além da 12ª, não? São dos cartões de conto juntados aos autos, verifica que no período laborável, aos 16, o autor não trabalhava apenas 36 horas para determinar a lei, que regulamenta a profissão de bombeiro civil. Ao longo de todo o período submetido a tal regime, o reclamante trabalhou em dias alternados. A jornada foi cumprida de 48 horas. Vide ilustrativamente o cartão de ponto AE 49C54. Pois é, mas então nós vamos deferir horas extras além de 36 semanais, é isso? Isso. Ou então, Isso mesmo. Isso mesmo. Ele Não, trabalhava que ela colocou além da oitava e 36. Sim. Seria além da 12ª e 36. Ou então só 36. Vamos deferir além da 36ª, então, né? Está distinguindo aqui, o 12 por 36. Então, além da 36ª, né? É. Aí eu acolho, então. Vamos ficar, então, tá frio. Desliga lá agora. É porque vocês estão o dia inteiro, né? Pode até Pode ser. desligar. O vídeo já está. Então, no mérito do provimento parcial ao do reclamante, o da reclamada não conheceu. A sessão de manhã foi cansativa. No mérito, dou-lhe provimento parcial, porque aí é só o do reclamante que foi conhecido. Dou-lhe provimento parcial para deferir o pagamento de horas extras